bem? Estamos aqui para mais um Pode Pescar. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Miguel. E hoje estamos aqui com o Renan. Olá pessoas, tudo bem? Muito obrigado pessoal pelo convite, parabéns aí a todos pelo projeto, muito bacana. Obrigado. Renan, aí fiquei sabendo que você já foi pescar um dia, né? E como que era o pescar na sua época? Boa pergunta. Pescar, quando eu fiz, foi em 2018, né? Ele era um pouco diferente. Ele já tinha essa parceria mais moderna, né? Entre a Fundação Projeto Pescar com a Citrosuco, porém a dinâmica, ela era um pouco diferente. Então nós ficávamos 3 dias da semana na cidade de Aras, na Casa da Agricultura. O horário é o mesmo de vocês, das 8 às 3 da tarde, tá? Então nós ficávamos lá o dia todo, tendo aulas técnicas, né? Com colaboradores, parceiros, enfim, convidados. E 2 dias da semana nós vimos para a fazenda para ter as vivências, tá? Então em 2018 eu tive a oportunidade de conhecer a fundo 2 áreas. A primeira foi a área administrativa, eu fiquei do início do projeto até mais ou menos um pouco mais do segundo semestre, então eu consegui aprender bastante das rotinas administrativas, das rotinas de DHO, e mais para o final do projeto, né, acho que não chegou lá nem 4 meses, eu fiquei na área da saúde, também com foco na parte administrativa, arquivos de documentos, enfim. Então foi uma vivência muito legal. Eu vejo que a dinâmica ela é muito parecida, né? Vocês têm muitas dinâmicas em grupo, dinâmicas para desenvolver liderança, desenvolver o profissionalismo de vocês. Em 2018 era muito parecido. Teve uma peculiaridade interessante que eu acho bacana comentar com vocês, que em 2018 a orientadora social era Célia, porém ela estava grávida, né, da sua filha, Maria Eduarda Godinho, então ela precisou se ausentar e quem assumiu seu lugar foi a Joana, né? E eu acabei tendo um apego muito grande pela Joana, é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, a gente conversa bastante, ajuda, então foi legal porque eu tive a experiência de ter 2 orientadoras sociais durante o projeto, foi muito construtivo para mim. E você sente que teve uma diferença muito grande entre uma e outra, né? Como é que foi essa adaptação? Eu acho que a principal diferença realmente está nas gerações, apesar de a gente não ter tanta diferença de idade, eu vejo que a geração de 2000, que é a qual eu pertenço, é um pouco diferente da geração de vocês. Mas em dinâmica mesmo, acho que se alterou muito pouco, né? Na verdade, a sociedade se alterou bastante, nós como construtores da sociedade também. Então, muito legal. Como foi comentado, você também começou como pescar, né? E hoje você faz o que dentro da empresa? Quer falar um pouquinho sobre isso? Hoje eu sou analista de controle e inteligência agrícola, tá? Depois eu entro um pouquinho mais a fundo o que faz a função. Eu fui pescar, eu tive na época até a oportunidade de continuar como fixo, acabei optando por seguir outro caminho, fui trabalhar no escritório de contabilidade, tá? Trabalhei mais de 1 ano nesse escritório, acabei saindo e depois tive a oportunidade de voltar na Citrosuco para trabalhar na área administrativa como auxiliar, né? Fiquei mais de 1 ano também como auxiliar e teve essa oportunidade nessa área de tecnologia, né? A empresa ela passou por uma transformação muito bacana com a mobilidade agrícola, com a SAP, com a telemetria, agora com os controladores de vazão, depois a gente pode até falar brevemente sobre. Então, acabou tendo essa vaga de analista, me inscrevi no processo seletivo, acabei passando e estou há 2 anos na função. Bacana. E né, você comentou que você também trabalhou no escritório de contabilidade, você quer falar um pouquinho sobre sua experiência também? Se isso te agregou de alguma forma? Quero falar aqui assim, hoje? Excelente pergunta. O escritório de contabilidade que eu trabalhei, apesar de eu falar escritório de contabilidade, ele é a controladoria da Casil, tá? Chama Casil, que é a controladoria da Momento, que é uma empresa de loteamentos de lazer, e eu tive a oportunidade de trabalhar lá no departamento de patrimônio. Por que patrimônio? A gente já comentou, vocês sabem, né? Talvez quem esteja ouvindo não, mas eu sou formado em Direito, então eu tive, apesar de não ter nada a ver com a Citrosul, eu tenho essa formação, então lá eu trabalhava no patrimônio que está diretamente ligado à minha formação, tá? Então foi importante porque lá o nível de cobrança é muito elevado, então lá realmente as pessoas aprendem a trabalhar, assim, é uma experiência, apesar de ter sido difícil, foi engrandecedora, tá? E fez com que trabalhar na Citrosul se tornasse algo muito mais leve. Eu valorizo ainda mais a Citrosul, né, por ser uma empresa tão humana e tão parceira e, cara, é sensacional. Essa é uma diferença interessante. Você é formado em Direito, né? E por que você não continuou nessa sua área, assim? O que te fez mudar? Legal. Boa pergunta de novo. Então, capricharam nas perguntas. Eu me formei em Direito muito por influência da minha família, tá? Principalmente do meu pai. Meu pai era um sonho dele se formar em Direito, e eu na escola, eu sempre tive muita facilidade com a área de humanas. Na verdade, eu sempre fui bom aluno em todas as disciplinas.
mas principalmente na área de humanas eu me destacava bastante, principalmente no ensino médio, né? Então, eu foquei muito em redações, em comunicação, então eu acabava tendo um destaque grande ali. E sempre gostei dos temas que norteiam a sociedade, que estão muito ligados ao direito, né? Então, eu acabei optando por fazer a faculdade, não era a minha primeira opção de curso, tá? Minha primeira opção de curso era fazer jornalismo, que é uma vontade que eu ainda tenho, de poder fazer o curso. E depois, se você quiser explorar um pouco mais esse ponto, é interessante, eu estou com um blog agora, depois a gente pode até falar sobre isso, que eu comento um pouco sobre esses assuntos. Então, o fato de eu ter escolhido a área de direito se dá muito por isso. Porém, apesar de gostar e acreditar que todas as pessoas deveriam fazer direito, ou ter pelo menos algumas matérias básicas de direito, que é essencial para a formação do cidadão, tá? É importantíssimo. Durante o curso, eu identifiquei que não era aquilo que eu queria para a minha vida, né? E a gente tem que fazer coisas que realmente nos satisfaçam profissionalmente, que nos tragam felicidade. Então, apesar de talvez, né, exercendo a profissão, né, na área, pudesse ganhar até mais dinheiro, enfim, acabei optando por estar aqui porque acabei tomando muito gosto pela área de agroindústria e eu gosto muito do que faço, gosto das pessoas com quem eu trabalho e tenho me esforçado, se Deus quiser, pretendo fazer uma carreira na Citrosuco e na área. Cara, bacana. Você comentou com a gente que você, na época de escola, você gostava muito dessa área de humanas, né? Redação e tudo mais. Isso me gerou uma curiosidade. Você é um cara que lê, assim, que gosta bastante de ler? Olha, foi uma peculiaridade. Eu gosto mais de escrever do que de ler. No passado, eu até li alguns livros, principalmente quando eu comecei a fazer cursinho para vestibular. A gente tem algumas leituras obrigatórias, na faculdade também tem algumas leituras obrigatórias, mas eu sempre gostei de artigos curtos. Tanto é que o meu foco em escrita são artigos curtos, artigos ou crônicas, porque eu acho que é uma leitura, pelo menos para mim, que me prende mais. Tá? Então, o que está acontecendo na sociedade, eu gosto de procurar diferentes pontos de vista e opiniões sobre o mesmo tema, tá? Para construir, de fato, a minha opinião. Porque quando a gente não lê, a gente é obrigado a acreditar no que as pessoas nos falam. Então, ler é essencial. Procurar sempre fontes seguras. Tá? Então, eu estou lendo no momento. É um livro do Hélio Sodré, que fala sobre a eloquência, a evolução da eloquência, e é o volume 2, e eu estou vendo a participação dos ingleses, tá, na eloquência e quanto ela é importante para direcionar a nossa sociedade. Tá? A eloquência, para quem não sabe, é a capacidade de ser fluente na comunicação, escrita, falada, gestual, enfim, e o quanto ela impacta o direcionamento que a humanidade toma. Tá? É um livro muito bacana. Comprei num sebo, inclusive, isso a gente não valoriza os sebos, a minha namorada estava em Águas de Santa Bárbara, lá tem um sebo, e a gente estava passando, ela falou, vamos dar uma paradinha ali, eu comprei esse livro, estou lendo, e ela comprou um para ela, que é a Droga da Obediência, salvo engano, é do Pedro Bandeira. Então, cada um com essa leitura. Interessante. E você queria comentar um pouco mais sobre também, você falou que gosta muito de escrever, né? Você queria comentar um pouco mais também sobre o seu blog? Cara, o meu blog, ele partiu da necessidade de realmente conversar com as pessoas, né? A gente acaba ficando num ambiente corporativo grande parte do dia, que começa a Citrosuco, e a gente sabe que a gente tem que separar o pessoal do profissional. E aqui na Citrosuco eu tento ser o mais profissional possível, então eu acabo não abrindo tanto os meus gostos pessoais, as coisas das quais eu acredito, realmente para respeitar as individualidades de todo mundo e também para realmente garantir que nós estejamos num ambiente sempre profissional. Mas fora, sempre tive muitos amigos gostaram de ler as coisas que eu escrevo e que eu gostei de ler as coisas que esses amigos escrevem. Então o blog ele surgiu realmente dessa comunidade. Então na verdade eu criei um site, dentro desse site tem um blog e eu fiz 2 publicações, eu não vou falar o tema, né? Quem tiver curiosidade depois acessa lá, mas são bem polêmicas, tá? Polêmicas, mas na medida certa, tá? Sempre de forma equilibrada e neutra, sem de forma alguma induzir as pessoas a tomarem qualquer tipo de decisão, ou induzir qualquer tipo de pensamento. Realmente é o meu ponto de vista sobre as coisas que estão acontecendo na sociedade. Entendi, interessante. Você comentou com a gente também sobre, né, você ter tido a oportunidade de voltar para a empresa e hoje eu vejo que você é muito apaixonado pelo que você faz, certo? Sim, sim. E o que te fez se apaixonar por essa área de agroindústria? Cara, eu acho que a primeira coisa, antes da gente se apaixonar de fato pelo nosso trabalho técnico, eu acho que a primeira coisa, e é a que eu acredito, são pessoas. Quando a gente se apaixona pelas pessoas, e quando eu estou falando de se apaixonar, não é de forma alguma se apaixonar de ficar ou de se relacionar, enfim, é de se apaixonar no sentido de admiração. Quando a gente admira as pessoas e aprende com elas, a parte técnica ela fica fácil.
Então, cara, ver que a gente tem um pomar de laranja, que esse pomar de laranja nutre tantas pessoas, que nós alimentamos tanta gente no mundo, cara, é uma coisa assim que me deixa realmente muito satisfeito profissionalmente, saber que eu faço parte disso. E tá com os tratoristas, com os TAPs, com essas pessoas que, querendo ou não, são pessoas mais simples, cara, fez com que eu amadurecesse muito, né, entendesse o quão às vezes a vida é complexa. Às vezes a gente acha que a vida é uma soma de 1 mais 1, e não é. Né? Então, tá realmente de fato com essas pessoas fez com que eu me apaixonasse. Né? E hoje, como eu disse para você, sou muito satisfeito, quero construir uma carreira, tenho construído uma carreira, e é muito bom, né, ver que a gente está numa empresa que valoriza as pessoas e que tem uma importância tão grande, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Tá? Você vê um pomar de laranja florido, imaginar que daqui a pouco tempo a gente vai ter uma bolotinha laranja da qual a gente vai fazer suco e alimentar as pessoas na Europa, nas Américas, é algo sensacional. Certo. E você falou esse ponto também de pessoas, né? O que elas te ensinaram, assim, principalmente? O que você acha, assim, que foi a maior lição que você tirou das pessoas, assim? Vou ser bem sincero, quando eu comecei na Citrosuco, eu sempre tive uma criação muito hiperprotetiva, sabe? Assim, de pai, mãe, familiares, avós, enfim. Então, entrar na Citrosuco e ter essas pessoas que me encorajam a ser mais autônomo, ser mais protagonista, foi espetacular para o meu amadurecimento. Né? Porque quando a gente tem pais muito protetores, a gente sempre acaba tendo um pouco de dificuldade de dar o próximo passo sozinho. E na Citrosuco eu encontrei pessoas que confiaram em mim, me engajaram, me motivaram, estiveram comigo caso eu caísse, para que eu pudesse dar vários passos sozinho. Então, foi algo sensacional, fez com que eu amadurecesse muito. Eu até converso muito com o Adalberto, que é o supervisor da fazenda aqui, né? Ele, o Sérgio, que era o antigo supervisor, o André, que é o nosso gerente, o Ednelson, enfim, são muitas pessoas, os próprios encarregados, os outros supervisores, os colegas de equipe, sempre estenderam um tapete para que eu pudesse desenvolver, crescer, criar, errar. Então isso acho que é muito importante. E assim, eu vou amadurecer muito ainda, né? Estou em plena formação, esses caras estão muito mais formados do que eu, e é neles que eu me espelho. Né? A gente tem que andar sempre com os melhores. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. A gente tem que andar com pessoas que são melhores que nós. Melhores no sentido profissional, de amadurecimento, para que a gente amadureça com eles. Né? Então, todas as pessoas, independente da função, que eu vejo que tem algo a me agregar, cara, eu me aproximo. Né? Tipo, que tem pessoas sensacionais aqui, né? O Primo, que cuida tão brilhantemente dos nossos jardins, tem o Ribeirão, que cuida, cara, com um amor e um carinho sensacional das obras que a gente tem. Então é dessas pessoas que a gente tem que estar próximo, se espelhar e tentar sempre que possível estender a mão. E elas são pessoas que sempre vão estender a mão para nós, quando a gente precisar. Entendi. E falando nisso, né, você falou tanto de tantas pessoas, eu queria saber quem que é o seu melhor amigo da empresa aqui. Aí você ferra comigo, cara. Nossa! Ele tá querendo. Cara, eu tenho muitos amigos, né? Acho que melhor é uma coisa complicada. Olha, eu querendo dar uma de psicólogo, mas assim, eu acho que relações são contratos, né? Não é contratos não no sentido de interesse, mas o melhor amigo me varia muito, né? Cara, tem amigos que a gente se sente confortável para falar sobre a nossa vida. Tem amigos que a gente se sente confortável e motivado a falar sobre o trabalho. Tem amigos, que são o amigo do futebol. Então, é difícil a gente falar do melhor, porque cada semana, cada dia, pode ser que tenha um melhor amigo diferente. Né? Mas tem pessoas que eu considero muito, né? A Michelle é uma pessoa que eu tenho muita consideração, que é a nossa encarregada administrativa. O João, que é estagiário, está construindo um trabalho brilhante. O Abimael, que é o eletricista de telemetria, né, de tecnologia, que me ajuda muito, é um cara que eu tenho muita admiração, não só profissional, mas pessoal. Eu tenho muita gente legal, tem o pessoal do escritório, tem os encarregados, até brinquei antes aqui quando a gente falava, né, dos gestores, não são meus melhores amigos, mas são pessoas que eu aprendo muito e tenho um carinho muito especial. Então, são muitas pessoas importantes. Entendi. Uma coisa que eu queria saber também, que você comentou que você aprendeu. Como é que você aprendeu a trabalhar no Citrosuco? Acho que eu mais aprendi trabalhando na Citrosuco é que a gente tem que ter paciência para resolver as coisas. Eu era muito ansioso quando eu entrei na Citrosuco, era muito atropelado. E a Citrosuco me ensinou que a gente tem que ter calma, tem que pensar, tem que raciocinar antes de dar cada passo. Tá? Então eu diria que me ensinou a ser mais estrategista. Então, acho que é um ponto muito interessante que a Citrosuco molda, né, os seus colaboradores, realmente na capacidade de saber o momento que falar, de ficar quieto, de esperar, de mostrar a próxima carta. Então, eu acho que o corporativismo ficou muito aguçado em mim depois que eu comecei a trabalhar no Citrosuco. E eu também queria saber um pouquinho de onde que você quer chegar, sabe? Eu queria muito,
tipo assim, você falou sobre bastantes coisas, mas eu quero saber o que o Renan de hoje almeja. Miguel, meu avô estava com ele, meu avô inclusive está doente, né? Já é bem de idade. Estive com ele esse final de semana fazendo uma visita e ele sempre me fala uma frase muito bacana. Na verdade, duas: devagar e sempre, e paciência e calma. Então, cara, eu não tenho muito essa questão de, cara, onde eu vou chegar? Eu tenho a certeza que eu vou chegar em lugares ótimos, porque o trabalho que eu tenho feito, tenho tentado executar, sempre visa o ótimo, o excelente. Então, se a gente está fazendo as coisas certas, está respeitando as pessoas, os locais, as individualidades, cara, muito provavelmente o caminho vai ser de sucesso. Então, onde? Cara, eu prefiro não rotular. Mas assim, eu tenho certeza que vai ser um caminho bom. Certeza enquanto eu der o meu melhor em fazer as coisas certas, tá? A partir do momento que eu desviar o foco e eu me esforço para que isso não aconteça, cara, o caminho, ele passa a ser outro. Então, até eu deixo para vocês essa... Não vou falar conselho porque eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, uma palavra de amigo mesmo. Sempre façam a coisa certa. O que é a coisa certa? Respeitar as pessoas mais velhas, ouvir, mais ouvir do que falar em determinados momentos. Cara, optar sempre pela honestidade, mesmo em situações que vocês podem tomar vantagem, e dê o melhor. Cara, Cortella, todos vocês aqui já devem ter visto cortes, e apesar de ser repetitivo, é essencial o que ele fala. Fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem. Cara, a condição de fazer o melhor é isso, vamos fazer. Amanhã, se tiver uma oportunidade de fazer melhor, vamos fazer melhor ainda. Com certeza o caminho vai ser de sucesso. Onde a gente vai chegar? Cara, depende, porque a vida ela não é uma matemática exata. Então muita coisa acontece, então eu prefiro não rotular, mas o que eu quero, tenho certeza que estou no caminho para fazer, trilhar um caminho de sucesso. Tinha tanta coisa na cabeça agora. Depois dá para cortar, né? Dá. A gente falou sobre bastante coisa. Quer falar mais sobre coisas? Tipo assim, a gente ia falar tanta coisa que ele falou que ia falar, mas esquecendo tudo. Tá. Não, mas está indo muito bem por enquanto. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Bom, Renan, agora fugindo um pouquinho desse lado Peraí. Agora fugindo um pouquinho sobre esse lado corporativo, eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Como foi a infância do Renan? O que fez o Renan chegar até aqui? É isso que eu queria saber um pouco disso. Miguel, os meus pais e a minha família são naturais, eu também. Somos naturais de Barra Bonita, não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade turística, né? Até fica a recomendação para vocês conhecerem um dia. Toda a minha família é dali. Barra Bonita e Igaraçu do Tietê são cidades vizinhas. Então, cara, desde muito pequeno eu sempre fui muito comunicativo. Tá? Eu tenho 3 irmãos, na verdade 2 irmãos e uma irmã. Eu era, até 2009, o filho caçula. Em 2009 veio o meu irmão mais novo. Então, uma infância tranquila, assim, com familiares extremamente amorosos, que sempre também me proporcionaram muitas oportunidades. Né? Então, parte do que você falou, que te faz estar aqui, cara, é muitas das oportunidades que a gente tem, das pessoas que acreditam em nós. Isso começa dentro da nossa casa. Tá? Então, sou muito grato. Dos meus pais, tenho muito orgulho deles, dos meus irmãos também. Então, tive uma infância tranquila, uma adolescência tranquila. Em 2007, nós mudamos para Iaras, tá? Porque o meu pai ele trabalha na Fundação Casa, ele é um agente educacional, ele trabalhava em São Paulo. A gente veio para Iaras, onde ele trabalha até hoje. Então, esse foi o motivo da gente ter mudado. E muito tranquilo, brinquei muito na rua em Iaras, fiz grandes amizades. Inclusive, seu irmão é um dos meus melhores amigos, uma pessoa que eu considero muito. Então foi muito bacana, eu não tenho realmente o que reclamar, eu fui privilegiado, encontrei excelentes pessoas no caminho, que fizeram com que eu pudesse amadurecer. E, graças a Deus ainda tem pessoas no meu caminho que vão com certeza me fazer amadurecer ainda mais. E hoje você pretende, assim, se casar, ter filhos? Eu pretendo me casar, eu estou morando junto com a minha namorada, tem mais ou menos 1 ano, tá? A gente pretende se casar em 2027, em julho de 2027, né, se tudo der certo. Se der certo assim financeiramente, né? Se Deus quiser, nosso relacionamento já deu certo. Mas financeiramente, se tudo der certo, a gente pretende sim. É um sonho dos meus avós, meus avós ainda não viram nenhum neto casado. Então eu quero também poder proporcionar esse momento de alegria para eles. Interessante. E você comentou que você, tipo assim, mora com ela há 1 ano já. Como foi essa experiência de começar uma vida agora a 2, né? Eu te juro, cara, te falo que no começo foi bem complicado. Porque assim, é uma quebra, uma disruptura muito
grande, né? Como eu disse para você, eu tenho uma criação hiperprotetora. Então a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que sempre fez tudo, ela sempre se dedicou muito ao lar, né? Então mudar, cara, e ter que assumir algumas responsabilidades e protagonismo dentro de casa foi um pouco difícil. Por quê? Eu já vim no movimento de assumir protagonismo na empresa, na faculdade, e ter que assumir esse protagonismo também em casa é um pouco difícil, até porque eu tinha 23 anos na época, né? Hoje eu estou com 24. Mas hoje eu enxergo que foi a melhor decisão que eu tomei. Graças a Deus nós vivemos hiper bem, cara, compramos todas as coisas da nossa casa, claro, com o nosso esforço, e temos 2 cachorros incríveis, 2 gatas incríveis, olha a minha roupa cheia de pelo das gatas. Então a gente vive hiper bem, é muito bom, é uma experiência que a gente vai ter que passar hora ou outra na vida. Então hoje eu sou muito realizado também com a minha família, eu considero uma família, então, sou muito realizado. Tem mais alguma pergunta, Nath? Então, eu queria fazer mais pro lado profissional. Claro. Quando você falou que entrou e teve que assumir todo o protagonismo, qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou na empresa? Eu te digo, a dificuldade sem medo de errar. Essa cadeira de analista de controle de inteligência, hoje nem tanto, mas no início ela era um pouco complexa. Por quê? Primeiro, quando eu era auxiliar, eu ficava só na Rio Pardo. Quando eu passei a ser analista, passei a rodar a regional inteira, correspondem a 5 fazendas. Então, convívio com muitas pessoas e muitas das vezes sem tantos recursos, por exemplo, carro. Eu demorei muito tempo para poder ter o carro corporativo. Então, isso dificultava muito. E também, a instalação dos equipamentos, a tecnologia, vocês sabem, ela existe, mas alguém precisa operacionalizar ela. Então, a gente tem lá os operadores que estão fazendo uso dela. Então, é um pouco complexo, às vezes, você entender como você tem que falar com o tratorista, como você tem que falar com o supervisor. Então, assim, foi uma dificuldade no início, né, ter todo esse jogo de cintura, de, cara, estar com todo mundo apoiando, porém também foi um dos pilares que me ajudou, né, agregou no meu amadurecimento. Mas muito boa pergunta. Sempre que a gente muda de área, muitas dificuldades tendem a surgir junto dela, né? Então, é interessante a gente ter sempre os pezinhos no chão e saber o momento certo de tomar as decisões. E qual que é a maior diferença que você sente de 2018 para cá, profissionalmente? Assim, qual foi, assim, a maior diferença que você teve do início da sua carreira, basicamente, para agora? Eu te dou um exemplo também muito clássico, um exemplo que eu sempre comento muito com a minha namorada. Quando eu trabalhava no escritório que eu falei para vocês, de controladoria, eu era muito jovem, né? Tinha 17 para 18 anos, 18 para 19 anos, era bem jovem. A gente tem um pouco de dificuldade em ser liderado. É natural isso, tá? Isso faz parte. De ouvir não, de às vezes estar enxergando um caminho e a gestão direcionar para outro caminho. E às vezes eu era muito cabeça dura nesse sentido, batia às vezes de frente. Hoje o Renan ele é muito mais maduro nesse sentido. De saber expor o meu contraponto, de saber o momento de falar não para algumas coisas, ou de falar sim mesmo talvez não concordando tanto. De ter realmente essa malemolência, esse jogo de cintura. É essencial, tá? Para a gente que trabalha no ambiente corporativo, saber, cara, se postar, como reagir, como resolver esses dilemas que acontecem no dia a dia. E uma outra coisa que tem me feito muito bem, eu dava muita importância para os problemas, muita importância. Hoje já não dou mais, sabe? O problema existem 2 tipos, o que dá para resolver e o que não dá para resolver. O que não dá para resolver, cara, paciência, sentar, chorar por 24 horas, levantar no outro dia e seguir a vida. Que dá para resolver, cara, eu já falei, dá para resolver. Então, dá por qual motivo? Depende de mim, depende da Nathalie, depende do Miguel. Então, assim, dá para resolver, sem estresse. Vamos fazer um cronograma, vamos colocar prazo, responsável e vamos resolver. Depois que eu entendi isso, é uma coisa que parece simples, mas é difícil. Tudo começou a fluir de uma forma melhor. Então, eu acho que a principal diferença seria essa. Você falando sobre essa parte também que você... Assim, tem esse cronograma com as coisas, como que você sente que é a sua gestão de tempo? Vou te falar uma coisa, é interessante a pergunta, porque fazendo uma análise crítica, inclusive provavelmente no Pescar até tem esses históricos, tá? Porque eu não sei se vocês também fazem aquelas reuniões mensais ou semanais para falar da evolução de vocês durante o curso, não sei se tem, não tem? Na minha época tinha. E uma das coisas que eu sempre batia muito na tecla era a organização. Como eu sempre tive uma cabeça muito criativa, geralmente pessoas criativas são bem desorganizadas, tá? Então eu sempre fui muito desorganizado.
E a gestão de tempo é uma coisa interessante, porque o André, que é o nosso gerente, ele me deu um livro, deu para mim, deu para o João, nós lemos esse livro e o João fez um trabalho fantástico junto com os encarregados para falar justamente sobre a gestão de tempo. Eu participei do treinamento, pude absorver, além da leitura do treinamento dele também, e é essencial. Hoje, como voltando à pergunta sobre a gestão de tempo, ela está longe daquilo que eu gostaria, mas ela já melhorou muito. Exemplo, eu comecei 2 atividades nessas últimas 3 semanas que estão me fazendo muito bem, estão me ajudando a ser mais organizado. A primeira delas foi o blog, e a segunda delas foi a academia. Então, estou treinando e escrevendo para o blog. Então, minha rotina tá: trabalho, chego, escrevo para o blog até as 8 da noite, vou treino até umas 9h30. Saio da academia, venho, gestão de tempo. A gente já deixou todas as nossas proteínas congeladas, tudo separado, a gente só vem, esquenta, come. E aí ainda consegue assistir alguma coisa, enfim, seguir algum projeto. Então, uma gestão de tempo está melhorando, mas ainda precisa melhorar mais, porque realmente a organização não é o meu forte. Precisa melhorar mais. E você sente que tem que dar essa vida em dupla, isso é mais fácil, mais difícil ter essa gestão? Com mais rotinas para fazer? Isso. Tipo, você sente que, por exemplo, assim, a sua namorada te ajuda muito com isso? Ou se é uma coisa mais individual sua? Como que você acha? Sim, minha namorada, a gente sempre deixou isso muito claro, né? Ela tem os projetos dela também, o trabalho dela é bem puxado, praticamente a nossa carga horária de trabalho é a mesma, a gente chega junto, mas ela luta, ela faz academia também, ela tem as coisas dela, então ela me ajuda, mas assim, as coisas que eu pego para fazer são minhas e eu sou assim também, é uma característica minha, eu gosto de pegar as minhas coisas e ser o senhor delas, tá? Eu gosto de iniciar e ir até o fim com elas, então, e ela também, graças a Deus, é assim, então a gente tem os nossos momentos juntos, mas também os momentos que cada um segue a sua vida, assim, entendeu? Entendi. Então acaba sendo bom. Entendi. E aí, Nath, mais alguma coisa? Só isso, senhores. Fechou. Eu também não tenho mais perguntas. Foi muito interessante e absorvi bastante coisa com essa nossa conversa. Você falou coisas bastante interessantes. E fala um pouco do seu blog aí para as pessoas poderem acessar. O blog, acessem o blog analisempauta.com. Tem 2 artigos publicados. A ideia é não publicar só artigos, mas também crônicas, publicar talvez alguma coisa mais voltada à literatura. Tá? Tem muito acervo, eu sempre escrevi muito. Tem muita coisa escrita, muita coisa que eu nem lembrava, inclusive. Então, leiam e escrevam. Escrever é fundamental. Coloquem no papel todas as ideias que vocês têm, porque, cara, eu não vou lembrar quem foi que disse, mas uma pessoa importante uma vez disse que todo mundo deveria ter um bloco de papel e uma caneta do lado do travesseiro. Porque grandes ideias sempre surgem durante a noite e às vezes a gente acaba esquecendo e não anota. Então, anotar é sempre importante, porque às vezes uma ideia que a gente acha boba é algo fenomenal que pode ajudar muita gente. Então, a ideia do blog é basicamente entender um pouco desse movimento que a gente está vivendo de separação e focar sempre na união das pessoas, né? A união faz a força, eu defendo muito isso. E quando a gente trabalha junto, as coisas tendem a ficar muito mais fáceis. Então, tem muitas ideias boas que a gente precisa estar junto para dar tração, né? Então, é um pouco do conceito que eu aprendi dentro da empresa e que eu estou tentando externar para fora. Certo. Renan, eu te agradeço muito pela sua presença. Deus abençoe de verdade. Foi muito esclarecedor aqui sua conversa, a pauta, tudo. E é isso, né? É isso, muito obrigada. Eu que agradeço vocês novamente. Foram muito boas as perguntas. Apesar de a gente praticamente não ter feito pauta, né? Então foi muito automático aqui a nossa conversa. Então, agradecer as meninas que estão nos bastidores, né? As meninas e o menino. Então, parabenizar a Tamires, toda a fundação. Eu sou um fã do projeto, não só porque eu participei, mas é porque eu vejo que realmente ele transforma a vida das pessoas e usem esse tempo com qualidade. Realmente absurdo. Aprendam com as pessoas da fazenda. Tem muita gente que às vezes a gente não presta atenção e ali tem muito conhecimento. Então, tudo que o pessoal da fazenda pegar para falar com vocês, tentem absorver alguma coisa positiva. Sempre. E se eu pudesse deixar uma última coisa, né? Falando sobre absorver coisas positivas. Sejam assim com as pessoas. Porque muitas pessoas, na verdade todas as pessoas, têm pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar a absorver as coisas positivas das pessoas. O que for negativo a gente deixa de lado. Então, vamos começar a focar nas coisas positivas, que eu acho que a tendência é as coisas caminharem. Beleza? Muito obrigado. Se vocês precisarem, contem comigo e tamo aí. A gente que te agradece. Obrigado, viu?
Obrigado, viu, Gatão? Tchau. Obrigado, viu, Nath? Obrigada.